Os dias de hoje são como os dias de Noé. Lucas 17, 26 e 37. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado, e o outro, deixado. Então, lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Como são os dias que vivemos hoje? Como o mundo estará quando o tempo da destruição chegar? A Bíblia diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ela diz que será como nos dias de Ló. Como nos últimos dias, as pessoas comerão, beberão, se casarão e construirão casas, mas no dia em que Ló deixou Sodoma choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O Senhor diz que acontecerá o mesmo quando o Filho do Homem for revelado. O Senhor estava dizendo que será assim mesmo no dia que ele voltar novamente a este mundo. No dia da volta do Senhor o mundo estará igual aos dias de Noé e aos dias de Ló e as pessoas receberão a Jesus como o povo de Sodoma e Gomorra. Eles comerão, beberão e viverão alegremente até o momento da volta do Senhor. Então o juízo virá sobre eles e de repente serão todos destruídos. É bem provável que todos conheçam esta palavra. Até as crianças da escola dominical a conhecem. Esta palavra é a verdade. E como a palavra declara, quando Jesus voltar a este mundo novamente, ele estará igual aos dias de Noé e Ló, e muitos serão destruídos de repente porque não estavam preparados para o juízo. Jesus disse: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Isso mostra que não devemos estar apegados às coisas do mundo porque esta palavra se cumprirá aqui. Nosso coração deve aos poucos se desapegar das coisas do mundo. Não devemos levar uma vida espiritual errada até mesmo na época da volta do Senhor. Devemos receber o Senhor de coração aberto enquanto fazemos sua obra, sem estar apegados às coisas do mundo e tendo sempre nossa fé preparada. Devemos encontrar o Senhor depois de fazermos fielmente sua obra até o dia da sua volta. As pessoas só querem saber das coisas deste mundo e será assim até poucos minutos antes da volta do Senhor, pois são iguais aos animais que perecem. Mas nós justos não devemos viver assim. Pelo contrário, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, com mais fidelidade devemos fazer a obra de Deus para desapegar nosso coração das coisas do mundo, viver com fé e então nos encontrar com Ele, depois de viver com este coração e a fé de uma noiva que espera o seu noivo. Eu quero que vocês tenham esta fé. Todos nós devemos levar uma vida de fé correta para no fim nos encontrarmos com o Senhor. A palavra que lemos acima é a mais apropriada para nós que vivemos neste tempo. Podemos dizer que é nesta palavra que precisamos prestar atenção, pois já a ouvimos muitas vezes. Como disse o Senhor, já que ele será revelado quando o mundo estiver como nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra, devemos encontrá-lo enquanto fazemos sua obra e preparar devidamente nossa fé sem nos apegar às coisas do mundo.
Eu não quero ser igual à mulher de Ló porque seu coração estava apegado ao mundo. O Senhor diz que este tempo está ficando do mesmo jeito que a palavra de Deus nos disse que ficaria. Porém, o coração de muitos está cativo ao mundo. Eles precisam voltar. Devemos ficar na nossa posição enquanto fazemos a obra de Deus até o dia da volta do Senhor. Eu sou um pastor que crê que devemos fazer o que temos que fazer, comer o que precisamos comer, lavar os pratos e, enfim, fazer aquilo que temos que fazer. No entanto, não devemos estar apegados ao mundo e investir nosso dinheiro nas coisas que há nele, nas crianças, na compra de terras ou coisas assim. Se cremos na justiça de Deus realmente, na palavra, e que o mundo ficará como ela diz, então não devemos ficar tão apegados ao mundo como a esposa de Ló. Ela era apegada ao mundo como se pudesse viver por milhares de anos, como se só houvesse coisas materiais aqui, mas foi destruída por causa deste apego. Uma pessoa assim não pode escapar do juízo. Esta não é uma vida correta. Até o dia da volta do Senhor devemos pôr nosso coração nas coisas do céu, servir apenas ao Evangelho e unir nosso coração à Igreja pela obra de propagar o Evangelho em todo o mundo. Devemos nos doar de todo o coração ao Evangelho sem nos apegar ao mundo. Aquele que não é assim perecerá com o mundo mesmo que já tenha recebido a salvação. Uma pessoa assim não pode manter sua fé. O Senhor disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quando o tempo da segunda vinda do Senhor estiver próximo, Satanás andará furioso, as pessoas serão forçadas a receber a marca da besta e matarão todo aquele que se recusar a recebê-la. Nesse tempo, aqueles que estiverem apegados ao mundo receberão a marca da besta. A Bíblia fala sobre isso. Os que receberem a marca da besta serão lançados no fogo ardente e sofrerão. Aqueles que não prepararem sua fé receberão a marca naquele dia. Algumas pessoas trairão a Igreja de Deus e a justiça do Senhor até por coisas pequenas. Elas deixaram irmãos e irmãs para trás sem hesitar. Portanto, nossa vida depende destas coisas. Nossos irmãos que nasceram de novo guardaram a fé na justiça de Deus, e eles se encontrarão com o Senhor como está escrito na Bíblia. Existem aqueles que encontrarão o Senhor sem passar pela morte. Eu creio que Deus me protegerá ainda mais no tempo da tribulação em sua providência especial porque creio na sua palavra. Mas eu estou pronto a enfrentar o martírio se esta for a sua vontade. Alguns dos servos de Deus, irmãos e irmãs que não creem na sua palavra e estão apegados ao mundo, trairão o Senhor nos últimos dias. Primeiro eles receberão a marca, depois mandarão prender e matar os servos de Deus nascidos de novo e ficarão contra Deus. Mas depois eles serão mortos e lançados com o diabo num poço sem fundo que queima com fogo e enxofre. Eles sofrerão para sempre. Portanto, devemos crer nesta palavra que diz que quem estiver no telhado não deve ter seu coração nos bens de sua casa e aquele que estiver no campo não deve olhar para trás. Devemos ir para Deus com o coração nele ao invés de colocar nosso coração nas coisas do mundo. O que acontecerá quando o Senhor voltar novamente a este mundo? Ele disse para nos lembrarmos do que aconteceu com a mulher de Ló. Ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9h24. A fé dos que não creem na palavra da justiça de Deus morrerá quando olharem para trás no fim dos tempos. Devemos ter a fé correta. Não tem problema sermos falhos, mas Deus jamais aceitará os que não creem em sua palavra, pois estes são servos de Satanás. Portanto, mesmo sendo falhos, nos encontraremos com o Senhor se estivermos cheios de fé e crendo em sua palavra de todo o coração quando ele voltar. Devemos ter a fé que crê na palavra de Deus, a qual nos permite ficar de pé na presença do Senhor, não importa quando ele venha. O Senhor disse que ressuscitaria os que perderam sua vida por amor da justiça de Deus. Eu disse a vocês como é maravilhoso receber a salvação.
Deus ressuscitará somente os que creram na sua justa palavra e foram fiéis em sua vida de fé. Ele dará graça e muitas coisas maravilhosas aos que tiveram fé. Mas quem não for assim ele lançará no inferno que queima com fogo e enxofre eternamente. Estes serão lançados no fogo do inferno mesmo que tenham recebido a salvação de seus pecados porque traíram o Senhor, não creram em sua palavra, tiveram uma fé religiosa e também porque estiveram ao lado do diabo. Estas coisas acontecerão no tempo da volta do Senhor. Disse o Senhor: digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, e deixado o outro. Lucas 17h34. Quando as pessoas morrem, elas vão para o crematório ou para um túmulo. Vamos supor que um casal morreu, e um deles nasceu de novo enquanto o outro não. Deus ressuscitará o que nasceu de novo, mas não ressuscitará o que não nasceu. Neste tempo, o Senhor ressuscitará o que nasceu de novo e o recompensará permitindo que ele viva no reino milenial por 1000 anos. Nós não cremos na justiça do Senhor e a servimos para sermos recompensados por ele. Nós servimos ao Senhor por gratidão. Mas embora Deus trata da mesma forma o que trabalhou para ele e o que não trabalhou, existem aqueles que dizem que ainda assim escolheriam este modo de vida de servir o Evangelho. Eu creio que todos vocês são assim. 2 estarão numa cama, um será tomado, e deixado o outro. Esta palavra se refere a todos neste mundo. Eles vivem no máximo por 100 anos e depois dormem, e o Senhor os ressuscitará no fim quando voltar. Ele ressuscitará aqueles que morreram com sua fé de nascido de novo, fará um mundo totalmente novo, e deixará que eles governem por 1000 anos. Estas coisas acontecerão no tempo da volta do Senhor. Mas alguns serão deixados. Deus os deixará aqui. Ele não os ressuscitará. O Senhor disse que eles seriam ressuscitados depois de 1000 anos. A primeira ressurreição é para nós que recebemos a remissão de pecados. Quando nosso Senhor voltar, ele vai ressuscitar os mortos. A segunda ressurreição é para o juízo. Disse o Senhor, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus 9h27. Se Deus não julgasse os pecadores deste mundo, se não houvesse juízo para os que cometeram todo tipo de mal, isso seria a evidência clara de que Deus não existe. Porque o Senhor ressuscitará as pessoas depois do reino milenial. Ele disse que vai ressuscitá-las para julgá-las. Ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Quem são os que tiverem feito o bem? Eles são os justos que serviram fielmente o Evangelho da água e do Espírito. Não há obra melhor neste mundo do que pregar o Evangelho para salvar as almas perdidas. De todo modo, quando alguém for ressuscitado para a condenação, ele terá uma morte terrível. A ira de Deus será contra aqueles que estiveram contra ele. Por outro lado, ele recompensará os salvos que foram perseguidos por sua causa e de sua justiça. Deus mostrará assim que está vivo. Estas coisas acontecerão no dia da volta do Senhor. Um será tomado, e deixado o outro. E o que mais acontecerá no tempo da volta do Senhor? Ele disse: 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e deixada a outra. Isso foi dito daqueles que estarão vivos naquele tempo. Aqui diz que elas estavam moendo, e isso significa que elas estavam ganhando a vida. Tanto o rico como o pobre comem 3 vezes ao dia. Mas o que moendo quer dizer? As pessoas moem para mastigar e engolir o alimento. Está escrito: 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e deixada a outra. Entre aos que ainda estiverem vivos no tempo da volta do Senhor, os que nasceram de novo serão levados e os que não nasceram de novo serão deixados para trás.
Mesmo depois de passar pela tribulação e morrer, eles serão ressuscitados para ser condenados depois do reino milenial. E quais serão as outras coisas que acontecerão no tempo da volta do Senhor? Disse o Senhor: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quando um animal morre, o primeiro bando que aparece é de hienas. Mas o que aparece mais rápido que as hienas são os abutres. Os abutres comem carne morta. Quem estará em atividade no dia do juízo final deste mundo? O diabo. O diabo trabalha ativamente na vida dos que serão condenados e estão angustiados por causa do pecado. E seu trabalho é levá-los para o inferno, fazendo com que eles os ouçam e obedeçam, matando-os logo em seguida. Isso tudo acontecerá no dia da volta do Senhor. Nós sempre ouvimos isso. Contudo, você realmente crê na palavra de Deus de todo o coração enquanto vive neste mundo? Na verdade, o tempo da volta do Senhor está muito perto. Pessoalmente, eu não estou dizendo para você fazer isso ou aquilo. O texto bíblico diz que não devemos voltar para pegar os utensílios da casa, e que aquele que estiver no campo não deve olhar para trás. Todavia, temos posto nosso coração nas coisas do mundo? Você põe sua esperança nos seus filhos, no seu trabalho ou empresa? De algum modo você tem esperança em si mesmo? Eu aconselho você a não se apegar ao mundo assim. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso de modo algum. Mas estou dizendo que o nascido de novo deve viver para o Evangelho. Vá em frente e primeiro sirva ao Evangelho. O que quer que você faça, o que quer que beba ou coma, faça-o para a glória de Deus e viva para o Evangelho. A Bíblia diz isso. Eu estou debaixo desta palavra e você também. Tanto aqueles que receberam a remissão de pecados quanto os que não receberam estão debaixo desta palavra. Isso é justo. Na verdade, não devemos pôr nosso coração neste mundo. Os santos que ganharão dinheiro devem ganhar dinheiro, e os que viverão para o Senhor de todo o coração devem viver pela fé como servos de Deus. O que quer que façamos, devemos viver empenhados a trabalhar pela propagação do Evangelho em todo o mundo. Devemos dar testemunho do Evangelho para os que estão à nossa volta e que não nasceram de novo ainda. A obra que nós justos devemos fazer neste mundo é pregar o Evangelho. Nada mais do que isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O propósito de vida daqueles que nasceram de novo é o mesmo, a palavra de Deus aos nascidos de novo é a mesma, e nascer de novo hoje é da mesma forma que era há 1000 anos. E será assim no futuro também, pois a palavra de Deus nunca muda. Como você receberia o Senhor se ele voltasse hoje? Você está preparado? O que você estaria fazendo se o Senhor te chamasse? Nós vamos encontrar o Senhor depois de vivermos neste mundo com sua palavra em nosso coração, após fazermos a obra que agrada a Deus. Então não vamos pensar em coisas absurdas. Não seja apegado às coisas do mundo. É bobagem pôr seu coração no mundo. As coisas do mundo são vãs e inúteis. São coisas que só corrompem. As coisas do mundo são descartáveis. Elas são como copos de plástico que são jogados fora após ser usados. Ninguém usa um copo de plástico por muito tempo. Tudo neste mundo é assim. São coisas que precisamos temporariamente para viver aqui. Elas não são eternas. Não ponha seu coração no mundo. Viva com fé. Eu sou falho, mas vivo com fé. Esta semana estamos planejando imprimir os livros que foram traduzidos para o indiano e o português. Por favor, orem por isso. Devemos concentrar nossa atenção nesta tarefa, e devemos realmente fazer esta obra com o espírito de um guerreiro no campo de batalha. Precisamos servir ao Senhor com este tipo de pensamento. Nós vamos pregar o Evangelho da água e do Espírito em nosso país no primeiro semestre deste ano,
e no segundo semestre começaremos a postar nossos livros virtuais. Haverá uma grande evangelização através destes ministérios. Daremos o Evangelho gratuitamente porque de graça o recebemos. Nós traduzimos este Evangelho em cada língua e o colocamos em nosso site para que todos o vejam pela internet. Não temos outra escolha a não ser fazermos esta obra antes de deixarmos este mundo. E faremos esta obra missionária com as bênçãos materiais que o Senhor nos dá. Nosso coração deve estar no Evangelho porque temos uma longa jornada pela frente. Eu creio que Deus cumpre sua vontade através de todas as coisas no universo. Devemos nos esforçar mais, pois esta é a obra de Deus e nos encontraremos com Ele depois que a fizermos sem ter o coração apegado ao mundo. Nós imprimiremos e distribuiremos pelo menos 10.000 livros nossos em cada país. Nosso trabalho de publicar os livros não é tão fácil assim. E não é uma tarefa fácil distribuir 10.000 livros fora do país. Só a postagem ficará em torno de $100.000, pois geralmente enviamos os livros através de encomenda aérea. Portanto, os distribuiremos para aqueles que realmente precisam deles. Há um ditado coreano que diz: devemos trabalhar duro como um cão para ganhar dinheiro, mas gastá-lo como um rei. Nós levamos o dinheiro ofertado nas igrejas do nosso país até o escritório central e o usamos para coisas realmente necessárias. Nós o gastamos nas coisas com as quais Deus se agrada. Devemos receber o Senhor com alegria de coração depois de vivermos felizes e com fé, não tendo nosso coração no mundo. E um dia nos encontraremos com Ele depois de termos vivido com fé tendo esta palavra em nosso coração.